30 de novembro, inclusive, é uma quinta-feira. Último dia do mês, não vai chegar a ser a Black Friday, porque a Black Friday tradicionalmente é na última sexta-feira do mês de novembro. Uma tradição norte-americana que nós demos um jeito de ficar mais com a nossa cara. Aqui, a Black Friday, sexta-feira negra, ela acontece desde o primeiro dia de novembro. Pega na segunda, na quarta, na quinta, no domingo, no sábado. E cada loja cria a sua própria regra para um período de liquidação, não apenas um dia específico. Tem reportagem sobre esse assunto, de como os clientes estão lidando, porque já tem muito lugar com promoção. Mas será que é promoção mesmo? Felipe Peixoto conta pra gente. Antes era só um dia de ofertas, agora é o mês inteiro. Nesta loja os descontos começaram. Os clientes estão de olho nos smartphones. Só pesquisando, só dando uma olhada. Quem sabe na Black Friday nós compra, né? Em tese, a Black Friday oficial é na última sexta de novembro, mas a Thaís gosta da antecipação. Por que você gosta de vir mais cedo? Porque eu não gosto de tumulto. Eletrodomésticos e eletrônicos estão entre os produtos mais procurados nessa época. Algumas lojas de roupas também estão antecipando a Black Friday. Aqui, por exemplo, eu encontrei ternos de R$700 por menos de 200. Mas vendeu rápido, sobrou só uma cor. Para aproveitar a oferta, tem que gostar de verde claro. O preço tá bom? Tá bom. E a cor? Só a cor que eu não gostei. Neste shopping, quase metade das lojas já está com descontos de Black Friday. A gente estima algo em torno de 3 a 5% de crescimento versus ano passado. Leandra prefere garimpar ofertas pela internet. Ela pretende comprar roupa nesse mês. Eu sempre pesquiso bastante, pelo menos 1 ou 3 semanas antes de comprar. Para saber se o desconto é verdadeiro. Sim, com certeza. Há sites que mostram o histórico de preços dos produtos, uma forma de checar se o desconto é real. E cuidado para não fazer compras desnecessárias só porque está barato. Uma armadilha que ela conhece bem. Você olha a oferta E compro. Campinas, o comércio está esperando que em Campinas a associação comercial como um todo e as lojas também tenham um impacto. Expectativa para a Black Friday neste ano de 2023 é de injetar R$1.130.000 na economia local. A Associação Comercial e Industrial de Campinas prevê uma Black Friday melhor do que nos últimos anos, movimentando no varejo, principalmente das lojas físicas, mas também o e-commerce, valores acima do que se viu em 2022 e nos anos em que nós vivíamos um período mais intenso de pandemia, mais preocupante, com restrições de circulação e também de aberturas de algumas lojas físicas. E nós, como clientes, precisamos tomar alguns cuidados nesse período de Black Friday. Por isso, o Manhã Bandeirantes conversa com um advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Pedro Qualiato, a quem agradecemos por atender o nosso convite na manhã desta quinta-feira. Dr. Pedro, bom dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia Heitor, bom dia Thiago, é um prazer participar nessa manhã deste programa na Band. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso e sempre importantes orientações. Nós acompanhamos na reportagem do Felipe Peixoto que algumas páginas, alguns sites que já estão oferecendo os produtos mais baratos por esse período de Black Friday têm um histórico de valores anteriores. Havia até aquele folclore de que na Black Friday você compra tudo pela metade do dobro. Então algumas lojas mudavam o preço às vésperas, subindo para parecer uma promoção, quando na verdade já é o preço de mercado. Dá para dizer que na internet é mais fácil de você tentar encontrar uma loja que tenha essa ferramenta para acompanhar se de fato está entrando em uma promoção, doutor Pedro? De fato, essa era uma prática comum quando a Black Friday veio para o Brasil em 2010, 2011. Naquela época era muito comum que os consumidores se deparavam com aquelas ofertas agressivas e de 70%, 80% do preço de desconto, mas depois acabavam descobrindo que os preços haviam tido um aumento dias antes da Black Friday. Isso foi aos poucos sendo denunciado pelos consumidores,
os varejistas, os comerciantes foram aos poucos deixando de cometer essa prática, mas ainda hoje ela acontece. A dica para isso é observar nesses dias que antecedem a Black Friday o histórico de aumento ou dos preços das lojas. E se houver algum tipo de aumento abusivo nessa véspera e depois um desconto, que na verdade não é um desconto, é apenas está maquiando, você está pagando o preço de antes, isso deve ser denunciado pelos consumidores, documentado e denunciado pelos consumidores ao PROCON, às delegacias de proteção dos consumidores, ou até mesmo, caso mais extremo, um boletim de ocorrência para a polícia se for algo muito gritante. A dica para que você faça essa denúncia é que você documente esse aumento, que você faça um print da tela ou fotografe esse aumento de preço às vésperas e depois o desconto oferecido, para que você possa ter evidência para demonstrar à autoridade essa prática abusiva. E em termos de dicas, a ideia é procurar os varejistas, os comerciantes, os fornecedores que não cometam esse tipo de prática. Isso você pode buscar aí nos sites como, por exemplo, o consumidor.gov, o Reclame Aqui, que são sites de consulta, de ranking de práticas abusivas, e ali você consegue perceber e distinguir o que é um comerciante, um varejista correto, que se preocupa com as boas práticas de comércio, e aqueles varejistas que realmente praticam de forma reiterada questões práticas abusivas contra os consumidores. Nós recebemos diariamente no celular, nos nossos tablets, mensagens com promoções e, em alguns casos, golpes infiltrados nessas mensagens. Criminosos que utilizam imagens parecidas de grandes redes de varejo, de lojas conceituadas, criam aquele layout e acabam, muitas vezes, enganando o consumidor, acreditando estar comprando numa loja que ele conhece, quando na verdade está apenas repassando dinheiro para um golpista. Como é que a gente pode tomar cuidado para ter certeza de que aquela mensagem que chegou de fato é daquela empresa que está no layout, não apenas pela cara, mas por alguns outros mecanismos, Dr. Pedro Qualiato? A primeira dica seria desconfiar dessas mensagens recebidas. Mensagens recebidas por SMS, por WhatsApp e até mesmo por e-mail, a gente tem que ter sempre o pé atrás, porque é uma das principais ferramentas que os fraudadores, que os cybercriminosos usam, é aquela ferramenta de phishing, que é a pescaria de consumidores desatentos, enviando mensagens através de redes sociais, através de e-mail e telefone. Então, a primeira dica seria não clicar nessas mensagens, nesses links que são oferecidos. Por mais verossímeis, por mais legítimos que eles pareçam. A dica seria: deseja fazer uma compra numa loja, ficou sabendo de alguma promoção com algum varejista, faça no site de busca, busque o site oficial da loja e entre no site oficial do comerciante através do site de busca. Pode ser o Google, pode ser o Yahoo. Essa é a primeira dica. A segunda dica, na dúvida, quando você está na dúvida se o site ali é verdadeiro ou não, existem ferramentas e até hoje em dia sites que fazem uma verificação para você, para os consumidores, no sentido de indicar se aquele site é verdadeiro ou não. Mas algumas dicas básicas para que você verifique se o site é verdadeiro. Verificar a digitação do site. Geralmente os sites fraudulentos, eles têm letras e eles pequenos erros ortográficos. Por exemplo, uma letra Facebook está com 2 Bs ou com 2 Fs, ou o término, a terminação do endereço do site, do endereço eletrônico, geralmente ela não termina com .com.br, é um indício negativo, um indício que pode ser um site falso. O início do site, o HTTP, também costuma não ter nos sites fraudulentos esse início, o início e o término. Outras dicas básicas para você verificar: o site costuma ter selos certificados, cadeados, o site verdadeiro, o site original. Os sites fraudulentos não costumam ter aquele cadeado que indica que é um site seguro, um ambiente seguro. E na dúvida, não comprar por impulso. Na dúvida, pesquisar. Na dúvida, fazer uma verificação prévia, evitar o impulso,
porque assim você geralmente evita cair nesses golpes mais corriqueiros, os golpes mais recorrentes do comércio que a gente tem tido nessa época de Black Friday. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Pedro Qualiato, advogado especialista em direito do consumidor, sobre as dicas que nós devemos ter nesse período de promoções, nesse período de Black Friday. Doutor Pedro, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem um artigo que fala sobre a desistência do produto. Quando a gente compra um produto pela internet, existe um prazo de 7 dias que a gente pode desistir dessa compra. Nesse período de grandes promoções, com valores convidativos, a loja que está fazendo a venda, ela tem o direito ou alguma prerrogativa de não dar ao consumidor a oportunidade de desistir dessa compra, ou o Código de Defesa do Consumidor, ele é soberano em qualquer situação? Heitor, nessa época do ano, não há nenhuma licença ou nenhuma exceção ao Código de Defesa do Consumidor. Então, todas as regras do Código, os artigos do Código, continuam valendo, continuam sendo aplicados. Essa regra do direito de arrependimento que você mencionou, é a regra contida no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ela dá ao consumidor o direito de se arrepender, de desistir da compra sem justo motivo, sem qualquer necessidade de haver um defeito, simplesmente por livre e espontânea vontade. É o prazo de 7 dias que ele tem, ou que a consumidora tem, contados da data do recebimento do produto para as compras online, tá? Não vale para as compras presenciais, essa ele não se aplica, mas para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial, pela internet, por telefone, ele se aplica, é o prazo de 7 dias. Continua valendo, inclusive nessa época do ano de Black Friday, Heitor. Nós falamos, doutor Pedro, sobre como observar golpes nas lojas online, como comparar preços com ferramentas que estão na internet, mas as lojas físicas também trazem as suas promoções. E nem sempre a gente está de olho numa vitrine para ficar atento se esse preço vai subir às vésperas da Black Friday ou não. Quais cuidados a gente pode ter ao caminhar num calçadão da 13 de maio, no corredor de um shopping, para observar alguns sinais de que, opa, isso aqui não tem cara de promoção, não. Isso aqui não tem cara de Black Friday. A chance de ter um golpe numa loja física é menor, mas a gente sabe que estamos no Brasil, né, doutor Pedro? Heitor, isso mesmo. Acho que a principal dica nessa época do ano, em qualquer outra época, é a desconfiança. Desconfiar de ofertas muito milagrosas, muito agressivas, de ofertas, promoções de 80%, 90%, a gente sabe que isso é muito incomum. Então, a principal dica e a primeira dica seria essa. A segunda dica seria verificar a procedência da loja nesses sites que eu comentei, como consumidor.gov, por exemplo, que é um site oficial do governo, onde você consegue ter um ranqueamento das lojas, de índice de reclamações resolvidas, prazo que a loja leva para resolver as reclamações, porque geralmente é impossível uma loja, um grande varejista, não ter reclamações, está isento, está livre de qualquer tipo de demanda por parte dos consumidores, mas a maneira que a loja trata essas reclamações é o que vai dizer se a loja ela tem essa preocupação com o seu nome, com a sua marca e com os consumidores, ou se é uma loja que está ali oportunista, é uma loja que toma vantagem, que tira vantagem das situações. Então, as dicas principais, Heitor, seriam nesse sentido: desconfiar de promoções muito, muito agressivas e também verificar esse índice de popularidade, desse ranqueamento nos sites oficiais do governo ou mesmo nos sites particulares, como é o caso do Reclame Aqui, como é o caso até mesmo no IDEC, até mesmo no proteste.com.br. Todos esses são sites corretos, sites idôneos que indicam esse índice de popularidade das lojas que eu acabei de falar. Deixa eu repassar ao senhor aqui uma pergunta feita por o nosso ouvinte, DJ Ale. Ele diz o seguinte: quando estamos vendendo o produto em um aplicativo, ele compra esse produto e revende no aplicativo e às vezes
impede a venda, seja por uma desistência, entrega o produto volta e ele acaba, o prestador desse serviço, perdendo esse produto também. A pessoa leva o produto usado, funcionando, às vezes devolve quebrado, às vezes devolve sem condição de revender para uma outra pessoa. Como é que o Código de Defesa do Consumidor, ou a lei em geral, lida com isso do lado de quem está vendendo o produto, doutor Pedro? Quando, Heitor, existe o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica para a relação fornecedor, que inclui aí desde o fabricante do produto, o distribuidor dos produtos, o lojista, o comerciante e até mesmo quem anuncia o produto na internet, um influenciador digital. Esse é o lado do fornecedor. E o lado do consumidor é quem adquire o produto como destinatário final, tá? Quando a gente está lidando, como você mencionou aí, pelo que eu entendi, numa situação onde há uma pessoa física vendendo um produto usado ou seminovo para um consumidor, para uma pessoa, para uma outra pessoa física, nesta situação não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, se aplicaria o Código Comercial e o Código Civil. É uma relação comercial entre duas partes, que não haveria essa proteção a mais adicional que existe no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele busca proteger o consumidor em relação aos fornecedores, que é toda essa cadeia de produção, cadeia dentro de fornecedores que integram a cadeia a cadeia dos vendedores e dos fabricantes, mas não se aplica em relação a duas pessoas físicas negociando e tratando da compra e da venda de um produto seminovo e de um produto usado. Aí se aplicariam regras, existem regras, mas não são regras que protegem uma parte em detrimento da outra. São regras que colocam as duas partes em pé de igualdade, vendedor e comprador, em relação à entrega, em relação ao cumprimento de uma promessa de venda, de uma oferta, em relação ao pagamento e todas as outras regras que norteiam uma compra e venda normal, comercial, comum, e não uma relação de consumo. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o advogado especialista em direito do consumidor, doutor Pedro Qualiato, a quem agradecemos muito pela atenção com os nossos ouvintes. Dicas importantes para nós ficarmos atentos nesse período de grandes promoções e sempre o canal de comunicação aberto aqui com a Rádio Bandeirantes Campinas para novas oportunidades. Doutor Pedro, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Fique à vontade para as considerações finais. Muito obrigado, eu que agradeço a participação para falar de um assunto tão importante, num momento tão importante como o caso da Black Friday, e a questão acho que da consciência, do conhecimento das leis de consumo, é algo que a gente tem visto que tem melhorado gradativamente com a população brasileira. A população mais informada tende a buscar mais os seus direitos, e isso vale também como um alerta de caráter educativo para que os fornecedores cada vez mais cumpram a lei, se preocupem com o bem-estar dos consumidores. Muito obrigado, doutor Pedro Qualiato, pelas informações aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A Black Friday brasileira tem a sua cara própria, ela dura um mês inteiro